Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1º capítulo. Nós iremos ler do verso 19 ao verso 26. Filipenses, primeiro capítulo de Filipenses, 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor Deus: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Vamos orar ao Senhor Deus. Santo e eterno Deus, Deus soberano, nesta noite que abrimos a Tua palavra sagrada, a Tua voz, queremos ouvir. Suplicamos que o Teu Espírito Santo venha desimpedir os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua verdade. Que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para compreendermos as Tuas palavras e sermos por Ti fortalecidos na fé, mediante a Tua verdade revelada. Santo e eterno Deus, também suplicamos o perdão dos nossos pecados, pois quem entrará em Tua presença, como nos diz a Tua palavra, quem tem as mãos limpas e o coração puro. Por isso, pedimos que o Senhor, pelo sangue de Cristo, nos lave e nos purifique de todos os nossos pecados, para que com ousadia e confiança possamos entrar em Tua santa presença. Ó Senhor, que o Senhor seja servido em abençoar o Teu povo aqui presente, e não somente a nós, mas abençoar a todo o Teu povo, espalhado por toda a terra, com a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua paz. Assim oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, embora tenhamos lido o texto do verso 19 ao verso 26, gostaria de me concentrar, na verdade, no verso 21, para que em outro domingo possa estar considerando os outros versículos. Verso 21 que nos diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. De certo modo nós pisamos como que em terra santa e precisamos entender a sacralidade disto e não considerar com leviandade ou com superficialidade. Por isso, considerar esse texto aqui que fala sobre a experiência do apóstolo Paulo e tentarmos
extrair não somente naquilo que significava para o apóstolo, mas também para nós, para a igreja do Senhor. Portanto, é com temor e com tremor que consideramos sempre a palavra do Senhor. Mas uma pergunta que parece ser mais uma pergunta de filosofia é: o que é vida? O que é a vida? Qual é o sentido da vida? E tem muitos que têm saído mundo afora procurando dar definições e diz: vida para mim é isto. Mas quanto a isso podemos dizer, já antecipando, que há muitos erros em muitas definições, mesmo no cristianismo. Erro ao abordar este versículo. Por exemplo, achar que Paulo está tratando só sobre a sua experiência sobre ele. O meu viver é Cristo. Para mim, viver é Cristo. Experiência do apóstolo Paulo. Mas que isso não está sendo extensivo a todas as pessoas, a toda a igreja, a todos os crentes, de uma forma indistinta. Como se fosse para aqueles que vivem uma vida elevada espiritualmente falando, como era o caso do apóstolo Paulo, ou com aqueles que se notabilizaram na sua fé, santidade e piedade. Olha para eles, mas eu estou numa outra classificação. Eles são eles, nós somos nós. Portanto, na verdade, o apóstolo Paulo não trata desta forma. Ele não considera que há um cristianismo para os apóstolos, um cristianismo para aqueles que foram chamados para o apostolado e um cristianismo para os demais. Como se houvesse uma dicotomia na vida cristã. Ah, não, mas ele é ele, né? Aquele é aquele, Pedro é Pedro, Paulo é Paulo. Como se houvesse uma dicotomia. Paulo nunca trata desta maneira, nessa dicotomia. Não há dois cristianismos. Isto aconteceu muito na época, inclusive, do catolicismo, quando havia uma falsa distinção entre aqueles que são considerados como os santos da igreja, que têm méritos, e que até se posicionaram de uma maneira tal que pode fazer intercessão, pode fazer mediação, porque se notabilizaram. Os demais são somente os demais. É um erro esse tipo de pensamento. Quando nós queremos muitas vezes justificar a nossa superficialidade na vida cristã, dizemos: é porque eu não sou fulano de tal, é porque eu não sou apóstolo, porque sempre justificando a nossa própria falta de profundidade numa vida autêntica, uma vida cristã autêntica. Sempre então colocando as desculpas. Para o apóstolo, o que é verdade para ele é verdade para os outros. A verdade sempre será absoluta. Para ele, aquilo que é vida cristã, para ele também é vida cristã para os crentes da igreja que estava em Filipos, ou em Coríntios, ou em Tessalônica. Isso não importa. A vida cristã, ela deve ser caracterizada pelas mesmas condições, mesmas características. Portanto, não há dois tipos de vida, não devemos pensar numa dicotomia. Mas muitas vezes fazemos isso. O pregador fulano de tal, como se ele fosse maior. É claro que reconhecemos a diversidade de dons, e é claro que reconhecemos que a uns o Senhor concedeu mais dons do que outros. A própria parábola dos talentos nos indica isso. No entanto, não dois tipos de vida, não dois tipos de cristianismo, não dois ou três tipos de entendimento e aquilo que se espera que o crente viva. Agora, então, perguntando honestamente, o que significa viver Cristo? O que significa isso? Que Paulo está dizendo: para mim, o viver é Cristo.
Você pode dizer honestamente o que significa isto? O que significa para você viver Cristo? Em segundo lugar, isso é verdade para você? No sentido de, eu vivo Cristo. Assim como o apóstolo está dizendo, sem essa distinção como acabei de mencionar, o apóstolo é o apóstolo, eu sou eu. O pastor tal é o pastor tal, nós somos nós. Nós não somos os iluminados. Nós não podemos viver ou não podemos ter sequer a expectativa de viver neste padrão, porque nós não somos eles. Não, isto não é verdade. Então devemos partir do ponto de vista do conceito de vida. O que é vida? E aí nós vemos que há muitas pessoas que têm o seu próprio conceito, sua própria definição de vida. Por exemplo, para alguns, vida é uma mera existência. Isso aqui, qual é a vida? É minha existência. Eu como, eu me alimento, eu vou, eu faço isso, faço aquilo. É a minha existência. É aquilo que nós estudamos na biologia, não é que todos os seres nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem. Pronto, isso é vida. Parece que uma coisa mecânica. Só estamos aqui porque um dia nascemos, vamos crescer, vamos nos desenvolver, vamos nos reproduzir. E depois, a expectativa é a morte. E deixou. Nossa existência não passa de um fenômeno biológico. Talvez muitos pensem dessa maneira. Puro existencialismo. É uma existência. Mas existem aqueles que têm já uma visão um pouco mais filosófica da vida. Como, por exemplo, os epicureus. Os epicureus era um grupo de pensamento que envolvia um grupo de pessoas, mas que tinham um pensamento de que a vida se resumia em comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Vamos curtir a vida. Vida é curtição. Vida é o aproveitamento, é se deleitar, é fazer tudo que der na telha. Talvez um famoso epicurista brasileiro era um cantor que morreu de AIDS. Morreu com seus, nem sei quantos anos realmente, 30 e poucos anos, 31, 32, sei lá, novo. Que ele está lá morrendo, aquele cantor Cazuza, mas diz, mas eu curti a vida. Eu curti a vida. Como se ele, então, em todas as suas depravações, em todas as suas orgias, em todas as suas experiências prazerosas que traziam para ele prazer, isso é curtir a vida. E para o outro, lá que talvez esteja trabalhando, ele não curte a vida, mas ele curtiu intensamente a vida dele, até que findou a sua vida. Novo, inclusive. Portanto, o conceito é, vamos comer, vamos beber, vamos farrear, vamos festejar, vamos em busca dos prazeres. Porque se há um sentido da vida, é que você usufrua de todos os prazeres possíveis, inimagináveis, porque o importante é ser feliz. Tem até uma música que diz, é importante é ser feliz. É o pensamento epicurista. E muitas pessoas são dominadas por esse tipo de pensamento. Eu quero é ser feliz. O que eu devo fazer para ser feliz? O que eu devo fazer para ter todos os prazeres possíveis? Vou dançar? Festa? Muitos estão somente em busca disto. E tudo aquilo que promete esse tipo de vida, eles vão atrás. Não importa que seja as drogas, as amizades e por aí vai. As badalações e as orgias sem limites. Outras pessoas, nós vemos que a vida é a vida da vida urbana. E então ele diz, está lá na zona rural, isso não é vida. Eu quero ir para a cidade, eu quero curtir, eu quero ir para lá. Muitos reclamam, olha, eu faço isso, eu quero viver.
A dona de casa que está lá lavando, limpando. Isso não é vida, eu quero viver. E muitos realmente saem para viver a sua vida. E muitas vezes acaba até o próprio casamento. Porque o importante é ser feliz, querer viver a vida. Então, vemos aí que pessoas deixam coisas porque eles querem viver a vida. Há outro pensamento também grego que fala sobre a vida numa perspectiva exatamente o oposto dos epicureus, que são os estoicos. Os estoicos já eles dizem o seguinte, tem uma visão realista do mundo, como sendo um mundo cheio de maldades, de lutas, dificuldades. A pessoa morre, sofre, fica doente, tem perdas, tem frustrações. E ele diz, a vida, na verdade, é sobrepor-se a tudo isso. A vida, para o estoico, é uma contínua luta contra essas coisas e não se deixar afetar por nada disto. E então ele tem aquela atitude estoica, que tem o sofrimento, tem dor, tem lágrimas, mas ele luta para que essas coisas não o atinjam e ele então possa passar pela vida de uma forma estoica. Então, ele vê a vida como sendo, o sentido da vida é o enfrentamento, e é o perseverar nesse enfrentamento, lutando contra tudo e contra todos que se opõem, venha o que vier. Não há prazer na vida, não há alegria, ele não está em busca do prazer da vida, nem de alegria, nem desse contentamento, nem dessas coisas, mas ele vê sempre a vida como algo difícil, como um campo de batalha, e ele tem que estar lutando todos os dias. A vida é uma batalha, portanto. Não é assim que muitos vê a vida? Que a vida para você é um campo de batalha. Todos os dias eu tenho que batalhar. É a falta de emprego por um lado, é a falta de paz por outro, é a falta de saúde, é a falta do dinheiro, é a falta de amigos, a vida enfim, é uma via crucis, é uma via de sofrimento, de lágrimas, e essa pessoa então diz, isso é vida, vida para mim é isto. Mas existe aqueles que deixaram a visão filosófica da vida, como os epicureus ou os estoicos, e assumiu uma visão cínica da vida. Cínica, o que é vida? A vida não é nada. A vida não tem sentido. A vida é sem sentido. De que adianta isso? De que adianta aquilo? De que adianta não sei o que lá? Portanto, a vida não tem sentido algum. Aquele que, por falta ou por várias N situações, ele vê a vida com cinismo. A vida é sem sentido algum. Não somente o existencialista, que ainda tem um objetivo, eu nasci, vou crescer, eu vou aquele fator biológico, esse aqui, nem para isso. Isso não há sentido. Para que ter filhos? Para que trabalhar? Para que isto? Para que não há sentido na existência? E talvez seja daqueles que dizem, se um dia o mundo acabar, cair uma bomba nuclear e acabar com o mundo, a vida não tinha sentido mesmo. Nenhum sentido. Aqueles que têm uma visão, não cínica, mas aqueles que têm uma visão mística da vida, estão em busca de algo místico. Vemos nesses centros místicos, as pessoas vão tentando se conectar com o universo, com a mãe natureza. O sentido da vida é me reconectar com a natureza, com um pensamento universal, com alguma coisa dessa natureza, meio que saindo dessa esfera física
e partindo para uma esfera mais metafísica, mais espiritualizada, entrando no nirvana ou coisa dessa natureza. Pensando nesse sentido. A vida tem sentido nessa existência, sei lá, meio que cósmica. Existe também a visão do homem comum, que é o que nós vemos majoritariamente. Você pergunta para o homem comum, não num ponto de vista filosófico, ou místico, ou cínico, mas ele vai dizer que a vida é ter família, ter o trabalho, todo dia você lutando, é aquela coisa existencial. Vida é ter amigos com quem você possa contar, é ter saúde, é ter também dinheiro, quem sabe. Mas vida se resume a essa existência do ponto de vista mais comum que nós podemos perceber. Portanto, para o homem comum, a visão da vida talvez seja isso. É ter uma família, uma esposa, ter filhos, ter isso. Isso é vida. Ter um dinheirinho que você possa ali no final de semana passar com os amigos, fazer um almoço especial, ou coisa do gênero. Isso para ele é vida. A vida se resume a isto. Mas perguntamos, o que é o valor da sua vida? Se tirar da sua vida, ela entraria em colapso. Perceba, para muitos realmente a vida é isto. É tão isso que quando ele pede o emprego, ele pede o sentido da vida, o rumo das coisas. É alguém que ama tanto o seu pet, que quando o pet morre, ele fica lá sofrendo a dor do luto e depois, muitas vezes, entra em depressão. Eu falei o pet porque poderia ser a pessoa, poderia ser a mãe, o pai, poderia ser o filho. A existência acaba, o seu sentido, acaba o chão, porque esse é o sentido da vida, é ter esse relacionamento, ter as coisas. Portanto, aquilo que você dar valor à sua vida, dá sentido à sua vida, lembre-se, se for tirado, ele vai entrar em colapso a sua vida. Fica sem chão, sem nada. E talvez seja exatamente porque a vida tem se resumido muito a esses aspectos existenciais, que muitos, quando terminam, acabam alguma coisa, pensam em suicídio, entram em depressão, doenças psicossomáticas, porque não suporta. A minha vida acabou quando acabou isto. A minha vida acabou quando fulano morreu. A minha vida acabou quando eu perdi ou alguma coisa desse jeito. Existe também a visão da vida dos humanistas. Como é que os humanistas veem? Vivemos para fazer o bem. É uma visão mais ou menos espírita. Estamos aqui para estarmos melhorando na nossa vida, fazendo bem para os outros. Quem sabe na próxima reencarnação seja melhor para mim. Mas o humanista tem, tirando esse aspecto místico ou religioso, é aquele que diz, não, nós estamos vivendo neste mundo, estamos com um propósito, melhorar o mundo, de tornar o mundo um pouquinho melhor, o Estado um pouquinho melhor, a sociedade um pouquinho melhor, e ele então está nessa luta para tornar o mundo, ele com as suas próprias forças, tornar o mundo um pouco melhor, uma sociedade mais elevada, um Estado mais elevado. Existe a vida daqueles que são religiosos, o conceito religioso da vida. Vida eu estou tão ligado à igreja que eu preciso estar nas atividades religiosas. E isso já começa a chegar mais perto de nós. Eu ir à igreja, para o pastor pregar a palavra, para o irmão ouvir a pregação, para ter esse momento e então de ativismo ou de atividades da igreja e fazer
todas estas coisas, e quando fica doente, quando fica impedido muitas vezes de ir para a igreja, e que são forçados a ficar em casa, parece que não sobrou mais nada. A vida acabou. Não há sentido na vida. A minha vida girava em torno de igreja, da religiosidade, das atividades. Agora, acabou a minha vida, porque eu não vou mais para a igreja. Não posso ir, estou impedido. Perceba, às vezes, aquilo que parece ser bom, quando se torna o sentido da vida, a religiosidade, quando é tirado, acaba esse sentido e não sobra nada. Mas essa declaração do apóstolo Paulo aqui, olhando agora para o texto, porquanto para mim o viver é Cristo, essa declaração é um divisor entre o que é ser cristão e o que não é ser cristão. Ele divide o que é ser cristão. Se fôssemos para dizer o que é ser um cristão, as pessoas dizem aquele que crê em Cristo, aquele que confessa determinadas verdades, isso é ser cristão. Mas na verdade, meus irmãos, nós vemos que aqui é muito mais do que isso. Olhando então o que é a vida do ponto de vista daquilo que o apóstolo Paulo está afirmando, vida é algo de valor supremo, sem a qual deixa de ser vida, digna de ser vivida. Vida é algo de valor supremo, que se você tirar isso, ela deixa de ser vida com sentido e significado. Em outras palavras, o que controla a sua vida? Qual é o que controla a sua existência? O que lhe dá a razão existencial? O que te dá a razão existencial? É possível, meus irmãos, estarmos na igreja e vivemos uma vida como um mundano. É possível estarmos na igreja e a nossa expectativa de vida é exatamente, talvez, um emaranhado de tudo aquilo que eu falei, entre os epicureus, os estoicos, os humanistas, os existencialistas, enfim, até os cínicos. Talvez muitos podem fazer uma miscelânea de pensamentos, de ideias. Vida é tudo aquilo que controla, né? Ou melhor, o que controla a sua vida. O que determina os seus atos, seus pensamentos, suas ações, seus objetivos, suas expectativas. Para Paulo, o meu viver é Cristo. Não é só a minha existência enquanto existência é Cristo, mas tudo que envolve a minha vida, todas as minhas perspectivas, todos os meus sonhos, todos os meus ideais, objetivos, é Cristo. Somente Cristo. Nada além de Cristo. Não há um acréscimo. Não há uma outra coisa que venha competir com Cristo. É a minha razão existencial. É Cristo mais a minha família. Eu pedi para o presbítero Antônio colocar o hino de número 108 do nosso hinário. Spamford, quando perde todas as coisas, naquele incêndio, pode buscar aí no Google, quando Chicago pegou fogo, cidade pegou fogo, Spamford perdeu seu patrimônio, suas coisas, manda a família para ir para Londres, e enquanto ele vai ajeitando as coisas, mais tarde ele também seguiria para Londres, mas no navio que a família foi, naufragou, perdeu a esposa, perdeu os filhos. E ele escreve: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse era o sentido da vida. Ele diz: Senhor, por quê? Essas tragédias que têm me acontecido. Paulo estava preso, ele não está dizendo: Senhor, por quê?
porque o sentido da vida para ele era muito além daquilo que estava experimentando, era o próprio Cristo. Meu viver é Cristo. Cristo e somente Cristo, nada além de Cristo. Erramos quando queremos colocar algo, alguma coisa, em competição com o bendito Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Não, eu tenho que lutar também pelo pão que perece. Eu também tenho que fazer isso. E cuidado, porque o coração pode estar se apegando às coisas. E bem no fim, nós temos aqui não algo como sendo a bênção do Senhor Deus, mas sendo um competidor com o Senhor Deus. Nada contra as bênçãos do Senhor. Nada. Claro, quem que vai ter algo contra? Mas cuidado, para que as bênçãos não sejam endeusadas e colocadas no lugar de Deus. Cuidado, para que a provisão que Deus dá não venha a tomar o lugar do provedor, que é o Senhor Deus. Paulo, para mim, o viver é Cristo. O que controlava a sua vida? Cristo. A razão da sua existência? Cristo. Se ele dissesse, ele estava aqui dizendo, em outras palavras, olha, se eu viver mais 20 anos, vou viver Cristo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, vou viver Cristo. E se eu morrer amanhã? Cristo. Meu viver é Cristo, o morrer também é Cristo. E é um lucro, porque eu estarei indo para Cristo. O que você quer? Vida é isto. Aquilo que você quer ter para sempre. O que você quer ter para sempre? Perceba que muitos de nós lutamos por coisas que nunca teremos para sempre. Mas se essa é a sua relação com coisas que você não vai ter para sempre, é isso que é a razão da sua existência. O que você quer fazer para sempre? Para alguns é pesaroso adorar a Deus, cultuar a Deus, buscar a Deus. Como ele suportará o céu? Que prazer, que deleite ele vai ter em estar no céu? Se era uma coisa no qual não tinha prazer, tinha prazer nas coisas do mundo, tinha prazer nas coisas que não fazem bem para a alma, tinha prazer nessas coisas. Mas isso é legal, o que tem de mais? Sempre justificando, como que se pudesse justificar a sua não centralidade da pessoa de Cristo na sua vida. O que você quer fazer para sempre? Paulo, ele vivia para Cristo. O viver era Cristo. Adorava até quando estava lá, depois de ser açoitado e lançado na prisão, meia-noite estava lá adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Talvez possa imaginar o apóstolo dizendo, muito obrigado, porque o Senhor me considerou digno para sofrer por causa do teu nome. Que honra! Ao ponto de dizer mais adiante, trago no corpo as marcas de Cristo. O que tanto te interessa nesta vida? O que tanto ocupa os seus pensamentos? O que ocupa os seus pensamentos? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo de vida? Pois vida envolve isto tudo. O sentido da vida é você fazer algo que você quer fazer para sempre, que você quer pensar em algo, que você tem deleite nesses pensamentos, que você quer, enfim, se interessa por algo que é algo que é eterno. Mateus, capítulo 6, verso 21 diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o seu tesouro?
Onde está o seu coração? É simples, é fácil de saber onde está o meu coração. Basta saber onde está o meu tesouro. O que é tão importante para mim? O que eu me sacrifico ao ponto de viver por isso e morrer por isto? Eu me gasto e me deixo gastar por causa disto. Às vezes perdemos sono por tantas coisas, mas não para buscar a Deus. Gastamos tanta energia para aprender tantas coisas, mas não para conhecer mais a Deus. Isto é revelador. Isto é revelador. Cristo é o centro. Sua vida é cristocêntrica. Em outras palavras, tudo gira em torno de Cristo. Ao ponto de que, como nos diz ainda as Escrituras, a boca fala de que o coração está cheio. Quando o nosso coração está tão vazio de Cristo, não temos o que falar de Cristo. Não temos o que compartilhar de Cristo. Saiba, meus irmãos, e os irmãos sabem, e na verdade os irmãos sabem, nós não fazemos aqui atividade de evangelismo. Vamos lá, programação de evangelismo. Sabe por quê? Porque você pode até falar e sair evangelizando, porque a igreja programou. Mas aquele cujo coração está cheio de Cristo, é impossível que ele não fale de Cristo. Na verdade, o cristão não deve ser conduzido pela atividade de evangelismo, ele deve ser conduzido pelo seu amor a Cristo. Não que tenha algum problema de atividade, tá? Não, está errado. Não está errado não. Mas muitas vezes só fala porque está na programação da igreja, está na atividade da igreja. Mas quando está no seu trabalho, ninguém nem sabe que é crente. Nunca fala de Cristo. Nunca dá testemunho de Cristo. Nunca demonstra o seu amor a Cristo, o seu apego a Cristo. A boca sempre vai falar do que o coração está cheio. Vai louvar a Cristo em toda e qualquer circunstância, no que acontecer na empresa, no trabalho, na sociedade, ele vai ter palavras de louvores a Cristo, porque Cristo está continuamente usando de bondade para conosco. Nós vamos ter sempre momentos de adoração a Deus. Não precisamos de somente o culto. Gente que só cultua a Deus, só adora a Deus no culto público, quando na verdade nós fomos chamados não para fazermos um momento de adoração a Deus, mas para sermos adoradores de Deus. E ser adorador significa 24 horas por dia. Agradecer a Deus, falar de Cristo, ensinar e ter prazer em ensinar a palavra de Deus àqueles que não conhecem do Evangelho. Ter Cristo nos lábios. Enfim, viver Cristo. Para mim o viver é Cristo. Ele é demonstrado, não é? Isso aqui não é só para apóstolo, isso é para o crente, é para nós todos. Mas porque porque Cristo é tudo para o apóstolo Paulo, porque ele é fonte de todo bem para o apóstolo Paulo. Paulo amava Cristo. Se é uma característica do apóstolo Paulo, é o seu amor. Lembrando que o amor aqui não estamos tratando sobre o sentimentalismo, mas sobre um relacionamento e sobre um se doar, se dar inteiramente a Cristo, porque Cristo havia se doado inteiramente para Ele. Cristo nos amou primeiro, Ele se doou por nós. Portanto, qualquer manifestação de
de autodoação para Cristo, não é nada comparando com aquilo que Ele fez por nós. Ele nos amou, Ele se entregou, Ele é a fonte de todo o nosso bem, fonte da nossa salvação, mas também é a fonte de alegria. Quando nós estamos com Cristo, estamos plenos de alegria. O entristecimento é a ausência de Cristo, é a ausência da alegria que é proporcionada por Deus, por Cristo Jesus. A paz, a ausência de paz, na verdade, é a ausência do príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E quando nós estamos com Cristo, podemos estar passando por um turbilhão de uma situação catastrófica, mas ainda assim teremos paz. A paz não é medida pela ausência de guerra, mas ela é medida pela paz presente, mesmo quando estamos num campo de batalha. As coisas parece que tudo está se deteriorando, mas eu posso dizer, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, eu ainda vou ser feliz com Jesus, o meu Senhor. Ele é a fonte de amor. Ele, Cristo, é a fonte da nossa plena satisfação. Às vezes nós buscamos satisfação. O que as pessoas buscam? Na riqueza, na saúde. Querem ser felizes. Mas quando você encontra em Cristo, você pode, ainda que a figueira não floresça, ainda que no curral não haja gado, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu ainda assim vou continuar alegre, porque Ele é a fonte, não é o gado, não é o mantimento, não é o fruto da figueira ou da videira, é Cristo, é Deus, plena satisfação em Cristo. E para aqueles cuja mente precisa de satisfação intelectual, Ele é a fonte inesgotável de conhecimento. Quanto mais aprendemos de Deus, mais somos cônscios da nossa própria ignorância. E quanto mais aprendemos de Deus, mais nos deleitamos em conhecer a Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. E conhecemos a Deus por uma questão relacional, mas também fundamentado na verdade revelada. E a pergunta que eu deixo: Cristo te satisfaz? Você é satisfeito com Cristo? Se tudo te for tirado deste mundo, você continuará satisfeito? Ou o teu mundo fica sem chão? Ou o teu mundo fica sem sentido? A tua vida fica sem rumo, sem norte? Numa conferência que sempre temos anualmente, e eu já citei isso para os irmãos, mas vale a pena citar, de irmãos que estavam indo para a conferência, estavam vindo de barco, acho que do rumo lá de Portel para Belém, e o barco naufragou, e uma família que tinha assim muitas crianças, americanos que têm muitos filhos, e quando naufragou, o pai lá nadando, tentando pegar os filhos, e segurou a bebê, ou o bebê, não lembro seu sexo, e aí depois veio o outro pegando para socorrer, e depois socorrendo, acabou soltando a criança, e a criança morreu, afogada. Quando ele saiu, reuniu a família, a oração dele: Senhor, muito obrigado pela vida da nossa filha, muito obrigado. Cristo te satisfaz até na hora da dor? O que faz, portanto, de uma pessoa um cristão é ter Cristo. Não é questão da igreja. Como disse, se você tem Cristo, talvez um dia você seja impedido de vir para a igreja.
Se você tiver Cristo, você continuará com sentido na sua vida. Mas se a religiosidade é aquilo que faz sentido no seu viver, quando se sair da igreja, por alguma razão, talvez uma doença, em época de perseguição, quem sabe a prisão, o sentido da vida vai acabar e vai entrar em desespero. O que faz de uma pessoa, portanto, um cristão, é ter Cristo como o tudo. Paulo estava, não somente Cristo é o tudo, mas ele estava enamorado com Cristo, com aquela experiência gloriosa de ver Cristo e a sua misericórdia. Como é que ele pôde me amar? E um perseguidor da igreja, como é que ele fez isso? O encantava a beleza de Cristo, a misericórdia de Cristo, a bondade de Cristo. Encantava profundamente o apóstolo Paulo. Essas coisas, muitos estão encantados com as coisas que passam, com os bens deste mundo, com pessoas, estão encantados, olha, estou encantado, mas às vezes não está encantado com Cristo. Paulo estava deslumbrado com Cristo. Para o cristão, podemos assim dizer, não há vida, portanto não há sentido na vida, se não tiver Cristo. Tire-me tudo, mas não tire Cristo. Porque se tirar Cristo, ainda que eu tenha tudo, não terei nada. E o apóstolo Paulo retrata muito bem isto, quando ele nos fala, em Filipenses mesmo, capítulo 3, no verso 7. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso é perda por causa de Cristo. Não que ele estaria jogando a vida fora ou alguma coisa assim, mas Cristo, se eu tiver que perder tudo, não há dúvida, não há nada que possa assim, eu estou angustiado porque perdi isso, perdi aquilo. Não. Portanto, meus irmãos, sentido da vida. Sei que parece ser uma pregação mais filosófica, mas ela é muito prática. E eu espero que os irmãos, sinceramente, reflitam sobre suas próprias vidas. Seu viver é Cristo? Seu viver é Cristo? Se o seu viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas se o seu viver não é Cristo, o morrer é perda total. Porque você vai perder tudo. Você não vai levar dinheiro, não vai levar a esposa junto, só se morrer junto num acidente, né? Mas ninguém quer levar junto, né? Não, cada um vai individualmente. Vai perder os filhos, vai perder a família, vai perder a própria vida. Se tem patrimônio, vai ficar tudinho. Se você não tiver Cristo, perdeu tudo. Porque não tem nem Cristo e nada levará também deste mundo. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém?